Olá, turminha, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do Aprender Sempre de língua portuguesa. Nós vamos fazer a aula 7, que está na página 43, tá? Então pegue o Aprender Sempre para poder acompanhar essa aula. É hora de planejar nossas fábulas. O que vamos aprender? Nesta aula, você fará o planejamento de sua fábula para o podcast da turma. Irá escolher o conflito gerador, os personagens, o lugar onde ela se passa e outros detalhes importantes para o texto. Mas como assim, né? Ele fala para fazer isso e abre. O que vocês vão ter que criar? Pessoal, vocês vão criar uma fábula, tá? Vocês vão pensar os personagens, o lugar onde essa fábula vai acontecer. As ações dos personagens, ou seja, o que vai acontecer nessa história, né? E qual será a moral da história dessa fábula que vocês estão criando. Nós vamos ter um processo para fazer essa criação de fábula. Então, nessa aula, vocês vão pensar, né? A gente não está fazendo em dupla porque não estamos na escola, né? Então, vocês podem fazer com um familiar e, na dúvida, me perguntar que eu vou orientando vocês. Como é que vocês vão pensar isso? Ah, mas eu não consigo pensar, eu não tenho ideia. Voltem nas fábulas anteriores. Peguem as aulas anteriores, nas fábulas que nós já lemos, né? Ontem, ou melhor, na aula anterior, né? Que a gente, assim, para o vídeo pode ser ontem, mas no dia que vocês ouviram. Tá? No vídeo anterior, eu falei sobre o lobo e o cão, eu li a fábula do leão e o cão. Na aula 5, eu li a fábula do o leão, a vaca, a cabra e a ovelha. Na aula 4, eu li sobre o leão e o ratinho. Na aula 3, eu li duas fábulas, o leão e o javali, o galo e a pérola. E assim, e na aula 1, eu li sobre o leão e o cordeiro. Né? Eu estou olhando aqui, isso. Viram como são bastante fábulas que podem servir de exemplo para vocês? Né? Então, escutem as fábulas novamente, pensem nos personagens que elas têm, o lugar onde elas acontecem. Eu posso mudar elas para o mundo na qual eu vivo? Pode. Lembra que nós tivemos, deixa eu ver aqui o número da aula. Tem um vídeo onde eu tenho aula 4, que é a mesma aula que fala do leão e o ratinho, ele conta a história do garoto que devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha uma bolsa de estudos, né? Então, isso é um exemplo de uma fábula, né, de uma história que foi inventada há tempos atrás, né, por um escritor, né, no qual a situação, o que acontece nela, é muito parecida com algo que aconteceu com alguém de verdade, que é a história do garoto que devolve o dinheiro, né? Então, voltem lá na aula 4, escutem novamente, né? Ela está no canal, já foi feito para isso, para que vocês possam voltar, né? E ouvir novamente, assistir novamente, para ajudar, né? E com base nisso, criem a fábula de vocês, né? Criem os personagens de vocês, pode ser baseado em pessoas que vocês conhecem, em situações que vocês conhecem, pode ser em situações que vocês imaginam, que vocês estão criando, em lugares que vocês estão criando, né? E pensem, então vamos lá, pensem nos personagens, no lugar onde acontece, na situação onde acontece isso, né? E todas as fábulas têm uma situação. E que mensagem, qual moral da história vocês querem deixar, né? Nessa fábula que vocês estão criando, ok? Né? Então, essa é a primeira parte. As próximas aulas nós vamos dar continuidade a isso. E aí vão me perguntando caso tenham dificuldade de fazer essa criação. Lembrem que isso que vocês estão criando aqui, na próxima aula, terá que virar uma história. Então, nós criaremos uma história, escreveremos uma história baseado nisso, para depois poder fazer a contação dessa história num podcast. Ok? Dúvidas, fico à disposição. Estamos no grupo do WhatsApp, tá? Me perguntem por lá. Boa aula, boas criações para vocês e até a próxima.